Gálatas capítulo 2, versículos 18 a 21. Durante todo esse tempo, eu creio que você já achou, já leu, e agora só falta eu fazer o apelo para você. Diz assim a palavra do Senhor: se eu, depois de ter destruído a lei, começar a construí-la de novo, como meio de ser aceito por Deus, aí sim, fica claro que eu havia quebrado a lei. Pois quanto à lei, estou morto, morto pela própria lei, a fim de viver para Deus. Eu fui morto com Cristo na cruz. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou de nada. Baixe a sua cabeça e vamos pedir ao Senhor que aplique essa palavra aos nossos corações. Ó Deus, pela tua misericórdia, pela tua bondade, coloque essa palavra em nossos corações. Recebe a nossa gratidão pelo privilégio que temos de poder lê-la. Nós te somos gratos, ó Deus, pela liberdade que temos na nossa pátria, na nossa nação, dentre nosso povo, de lermos, ó Deus, a tua palavra publicamente. Mas nós queremos, ó Deus, que no secreto dos nossos corações, ali onde somente tu conheces, que tu estejas falando agora a cada pessoa, que tu estejas revelando a tua vontade de acordo com a tua grandeza e misericórdia, pois assim oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero pensar com você sobre a cruz. É o lugar da morte do eu. A cruz é o lugar da morte do eu. O apóstolo Paulo, ele fala de uma tentativa que existia antes da sua conversão, em que ele buscava, através da lei, através dos preceitos legais, ele procurava se aproximar do Senhor, fazendo na sua ignorância, porém ele fazia com a maior boa fé, ele fazia com o coração totalmente aberto, entendendo que a construção e desconstrução da lei, as adaptações que a lei vinha fazendo à sua vida, era uma maneira própria dele poder chegar-se perto de Deus. E ele descobriu que esta manobra, ele descobriu que esse exercício de viver pautado pela lei era simplesmente ineficaz. Ele percebeu que, ao conhecer a graça do Senhor Jesus, somente o Cristo crucificado é que nele se encontra a verdadeira vida, e isso como fruto da iniciativa de Deus, mediante aquilo que a palavra de Deus vai chamar de graça. Em outras palavras, o apóstolo Paulo descobriu que ou você se sacrifica com Cristo, ou jamais poderá desfrutar de uma vida plena em Deus, pois todo o seu esforço será impróprio, será inválido, pois ele não pode anular a graça de Deus, dado que Cristo não morreu em vão. Você já deve ter ouvido de algumas pessoas a seguinte frase ou algo similar: eu ainda não sou cristão, mas eu sou melhor do que alguns cristãos. Eu olho para pessoas que estão dentro das igrejas e tais pessoas envergonham o evangelho, e eu não sou tão ruim quanto determinadas pessoas. Ótimo, se você é melhor que muitas outras pessoas que estão dentro das congregações, eu quero te parabenizar, mas eu quero também dizer a você que isso não é o suficiente para que você tenha o passaporte, para que você entre na presença do Senhor, para que você tenha a salvação da sua vida. Pois que nenhum outro nome, nenhum outro homem, nenhuma outra pessoa serve de parâmetro para que você se identifique
com o próprio Deus, senão o Cristo crucificado, senão o Filho de Deus através da sua cruz, onde, se fazendo maldição no teu lugar, ele sim anulou toda a força e toda a impiedade da morte. Ele sim anulou todo o efeito nocivo que o pecado trazia sobre nossas vidas, e que através da sua graça, pela sua iniciativa, ele fez da cruz o lugar da morte do meu eu. A cruz, ela sempre continuará sendo o lugar da morte do eu, porque a crucificação, ela precisa ser urgente. Há pessoas que protelam, há pessoas que jogam sempre para amanhã, para um dia melhor, para uma expectativa de um dia melhor, para se identificarem com o próprio Deus, para terem o amparo da orientação da palavra de Deus, para começarem a mudar de vida. Porque toda mudança traz um desconforto, em qualquer área da vida, toda mudança traz um desconforto. Eu não sei se você já fez alguma mudança, se você já mudou de endereço domiciliar, e você percebe, se você já o fez, quando você vai mudar, quando você vai encaixotar as coisas, seus pertences, você começa a se deparar com algumas coisas que são importantes e que te acompanham, outras coisas que você não sabe para que servem e que não são importantes, e outras coisas que você não sabe nem como vieram parar dentro da sua casa ou debaixo do seu poder. Quando resolvemos fazer, por exemplo, uma faxina, seja no guarda-roupa, nas gavetas, nos armários, na estante, nós começamos a tirar coisas que aparentemente nos serviam para alguma coisa, e descobrimos que tais coisas não têm, a não ser a função de ocupar determinado lugar no espaço, não tem uma razão para que estejam ali, para que permaneçam conosco. Assim também é na nossa vida pessoal, assim também é na nossa vida espiritual. Existem coisas que nos acompanham, existem situações com as quais convivemos, alguns hábitos com os quais lidamos, que nós, quando avaliamos de uma forma mais fria, não sabemos a razão e muito menos a função deles estarem no nosso interior. O apóstolo Paulo, ele diz assim: eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele demonstra que para uma grande mudança na vida, é preciso haver algo que totalmente transforme, algo que totalmente modifique a sua história. Ninguém transforma, ninguém é transformado de uma hora para outra, ninguém é transformado como que num passo de mágica, sem que se encontre com a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. É possível que pelo esforço, pela necessidade das pessoas, pela sua entrega a determinados objetivos, é possível que em várias ou em muitas áreas da vida nós estejamos melhorando. Mas a melhoria que nos leva a voltar a ter a imagem, a ter e ser imagem e semelhança do próprio Deus, só através do Cristo crucificado, só através do sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. O apóstolo Paulo, para ele faz uma menção de que essa grande mudança da sua vida já aconteceu, porque ele diz: eu já estou crucificado com Cristo. Ele não diz: eu me crucificarei com Cristo. Ele não diz: eu estou caminhando para uma crucificação. Por exemplo, pessoas que estão se organizando para o casamento, pessoas que estão com a data marcada do seu casamento, naturalmente essas pessoas estão se organizando para casar. E essas pessoas começam a dizer: olha, o meu casamento será em tal data, em tal lugar, para tais pessoas. O casamento, as pessoas programam a data, o local, e quero crer, na maioria das vezes, com quem casar.
Mas, quando se trata de experiência com Cristo, nós não podemos trabalhar como se fosse um casamento, programar quando aceitaremos Jesus, quando declararemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Algumas pessoas tentam se despojar de determinados vícios, pecados, problemas, e dizem: olha, eu preciso vencer tais e tais pecados, eu preciso vencer determinadas áreas ruins na minha vida, para depois me entregar à graça do Senhor. Se você pensa dessa forma, para você, Cristo morreu em vão, porque Ele veio para fazer exatamente aquilo que eu e você não podemos fazer. Ele veio exatamente para cumprir diante de Deus aquilo que a lei exigia de mim e de você. Quando o apóstolo Paulo descobriu que pela lei ele não podia ser purificado, que pela lei ele não podia alcançar a presença do Senhor, por mais que ele se esforçasse, porque a lei dizia que quem falhasse em um ponto era simplesmente alguém que falhou em todos os outros pontos. A lei é como se fosse uma grande corda que é esticada de um lado para o outro, para que as pessoas atravessem sobre um rio, e as pessoas se seguram por essa corda, e as pessoas deverão o tempo todo estar segurando nessa corda, até o ponto de saírem de uma margem para outra em segurança. Mas se alguém cortar essa corda em uma das margens, ou se alguém cortar essa corda no meio da corda, ou se cortar essa corda a 1 centímetro de chegar, essa corda deixará de ser alguma coisa em que as pessoas podem e devem confiar. A lei, ela serviu de bússola, ela serviu de orientadora, ela serviu de aio, ela serviu de transporte para que pudéssemos entender onde que Deus queria que nós estivéssemos chegando, mas somente pela graça do Senhor, somente pela misericórdia do Senhor, somente pelo sangue de Jesus Cristo, é que o homem, independente de sua situação, pode se achegar à presença do Senhor. Para o apóstolo Paulo, a crucificação é algo que acontece imediatamente, na hora em que se recebe o Senhor Jesus Cristo. Eu já estou crucificado com Cristo. Se você conhece a história do apóstolo Paulo, você há de lembrar que a Bíblia diz que perto do meio-dia ele estava cavalgando, e uma luz mais forte que o sol encandeou, uma luz mais forte que o sol veio sobre ele, e ao cair, ele perdeu a visão. E ao perder a visão, ele ouve uma voz, ele percebe que alguém está falando com ele, as outras pessoas com ele percebem a voz, mas não veem ninguém. E o interessante é que ao cair, quando Deus pergunta a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele já cai se referindo ao Senhor como Senhor. Quem és tu, Senhor? Ele já se refere a Deus como alguém com quem ele está tendo um encontro. Ele já se refere a Deus como alguém que é superior a ele, alguém que está tirando ele de uma determinada situação, alguém que está modificando a sua história naquele momento, embora na sua limitação, embora ainda não tendo sido determinadamente preparado através do Espírito Santo de Deus, usando Barnabé e outras pessoas, ele já reconhecia pela sua limitação, ele já reconhecia que existia alguém superior à sua vida. E quando ele diz: quem és tu, Senhor? A resposta: eu sou Jesus a quem tu persegues. Por vezes as pessoas terminam num determinado modo de viver, as pessoas terminam se perdendo em algumas atividades. Algumas pessoas estão perdidas dentro da própria situação eclesiástica. Muitas pessoas estão perdidas dentro da religião. Muitas pessoas estão perdidas fora da religião.
O apóstolo Paulo, ele diz: eu já estou crucificado, não com o judaísmo, não com o cristianismo, mas com aquele que deu origem ao cristianismo. Eu estou crucificado com Cristo, eu estou juntamente com Ele na cruz. E o que é que acontece com alguém que fora crucificado? O primeiro passo depois da crucificação é a morte. E ele diz: eu estou crucificado com Cristo, logo vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Para estar crucificado com Cristo, é preciso morrer em várias áreas do seu próprio interesse. Algumas pessoas querem servir a Cristo, mas querem colocar alguns parâmetros para que Jesus possa aceitá-las de acordo com as suas condições. Ou seja, Senhor, o que eu posso oferecer é isso aqui. Um determinado jovem chega para Jesus e diz: Senhor, eu vou te seguir, eu sei que tu és a verdade, eu sei que tu és aquele que nos conduz ao Pai, mas eu quero primeiro enterrar o meu pai. E me parece algo, humanamente falando, algo tangível. Eu quero enterrar o meu pai. Mas a Bíblia não fala nada sobre o pai, não diz que o pai estava doente, não diz quanto tempo o pai teria de vida, não diz qual era a situação do pai. E é o que Jesus responde: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Jesus mostrou que para segui-lo é preciso abrir mão de alguma coisa. Não significa abandonar pai e mãe, pois que isso é mandamento do próprio Deus, é o primeiro mandamento com promessa. Mas se o pai, se a mãe, se o esposo, se a esposa, se o filho, se a nora, se a sogra, se alguém ocupar a primazia na sua vida, você não é digno do Senhor. Aquele que ocupa o primeiro lugar na sua vida precisa ser aquele com quem você está crucificado, porque para esse você morreu, com esse você morreu, e com esse e desse você vai receber vida para um estilo diferente de condução na presença do Senhor. A crucificação precisa ser só com Cristo. Tem pessoas que dizem assim: eu carrego uma cruz. Talvez a cruz seja o seu marido, a sua esposa, seu filho, seu pai, seu amigo, seu patrão, seu empregado. Talvez a cruz seja você mesmo. Talvez a cruz sejam os seus problemas, os seus pecados, ecos de falhas cometidas em tempos outrora. Talvez a sua cruz seja demasiadamente pesada para você carregar. Talvez você esteja muito mais querendo entregar a cruz, sair de debaixo da sua cruz, do que ser crucificado. A dor talvez que você esteja vivendo, ela é tão grande, o peso é tamanho, que tudo que você precisa fazer, ou sente vontade de fazer, é de se libertar dessa cruz. Se a sua cruz é mais pesada do que a cruz que você consegue carregar, tem alguma coisa errada na sua vida. Você está crucificado no lugar errado. O Senhor diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O fardo do Senhor é leve. Aí você vai pensar: mas pastor, ser cristão não é fácil. Ser membro de igreja é fácil, mas ser cristão não é fácil. Isso não coloca um peso maior sobre a cruz de Cristo. Ser cristão não é fácil, mas andar com Cristo traz leveza, traz paz de espírito, traz alegria, traz prosperidade, traz sensação de liberdade. Andar com Cristo, estar crucificado com Cristo, estar ligado a Cristo o tempo todo, é descobrir que em Cristo é o melhor lugar para o meu eu morrer, e o eu de Cristo começar a superabundar na minha vida, pois onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus.
Essa crucificação precisa ser com Cristo, mas não basta ser crucificado, pois a crucificação só faz sentido se for com Cristo. Entenda bem, com Cristo, não com organismos denominacionais, não com atividades eclesiásticas. Há muitas pessoas que acham que estão crucificadas com Cristo porque são membros de uma igreja evangélica, e isso poderia ser sinônimo, mas não é. Há muitos que acham que estão crucificados com Cristo porque são pastores. Deveria ser uma similitude tremenda, mas não é. Não é nada semelhante. A crucificação com Cristo nos faz parecer com o próprio Filho de Deus. E quando olhamos para o Filho de Deus, nós vamos encontrar a palavra de Deus dizendo que Ele abriu mão do seu direito de ser Deus, abriu mão da sua glória, aceitou a humilhação no Calvário, aceitou se fazer maldição em nosso lugar, por conta do propósito do Pai. O desejo do Filho era simplesmente alegrar o coração do Pai, ainda que esse desejo fosse ou tivesse como trono a própria cruz. Jesus descobriu que a cruz era o lugar em que o seu próprio eu não estaria em evidência, mas o próprio Deus, a vontade do Pai, estaria se cumprindo. Pai, se for possível, passa de mim este cálice, passa de mim este peso, essa dor, essa cruz. Contudo, não se faça o que eu quero, mas faça-se a tua vontade. Não existe cristianismo sem cruz. Não existe cristianismo sem cruz. Se você está querendo estar crucificado com Cristo para fugir de compromissos, a cruz não é o seu lugar. A cruz só tem lugar para quem quer compromisso com Cristo, muito mais do que um compromisso com a religião, um compromisso com Cristo. Viver à luz da palavra de Deus, viver debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus, porque a crucificação ela gera vida. A crucificação ela gera vida, e só pode morrer, aliás, só pode experimentar da vida quem está disposto a morrer para si mesmo. Jesus disse que se o grão não morrer, fica ele só, mas se morrer, ele gera muitos outros grãos, ele gera outras sementes, ele gera uma outra planta, ele gera uma outra vida. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. A história da humanidade, toda ela é voltada para a cruz. Tanto que a história vai dizer, quando se fala do passado, milhões ou milhares ou centenas ou X anos antes de Cristo, 2021 anos depois de Cristo. Cristo, portanto, é o centro da história. A sua cruz fez uma divisão na nossa história, na história do homem. Toda a história é escrita em suas guerras, em seus alcances, em seus triunfos ou quedas. Toda a história é escrita de acordo com a orientação temporária, de acordo com a cronologia do nascimento e morte do Senhor Jesus. A cruz não chegou no Calvário por acaso. A cruz não chegou à vida de Jesus por acaso. A cruz não marcou e marca a história por acaso. Entre o crucificado e Cristo, precisa existir uma cruz. O apóstolo Paulo ele não diz, eu estou crucificado no lugar de Cristo. Embora ele entendeu que Cristo foi crucificado no seu lugar, ele diz, eu estou crucificado com Cristo. Cristo está na cruz,
e eu estou também na mesma cruz. Entre eu e o meu Cristo precisa existir uma cruz. Eu preciso ter a consciência da cruz. Se eu não for cravado na cruz, se eu não for alguém que admire aquilo que a cruz e aquele que morreu na cruz pode fazer por mim, se eu não trouxer a cruz como o marco principal das transformações na minha história de vida, se eu não trouxer aquele que foi crucificado, que morreu e ressuscitou, como sendo o único capaz de me levar de volta para Deus, diz o apóstolo Paulo, todo o meu esforço será em vão. E trata-se de que Cristo morreu em vão. Por que eu não creio Por que eu não creio na reencarnação? Eu não creio na reencarnação porque a reencarnação ela vai anular a graça de Cristo. O que a reencarnação ela enfatiza? É uma chance de vir em uma pessoa melhor, em um ser melhor. As pessoas vão alcançando uma purificação maior. Eu tenho a impressão que se essa teoria estivesse certa, no passado nós só teríamos tido monstros. Porque se nós somos hoje o melhor de todas as reencarnações, imagina quem éramos lá no passado então. Cada dia mais a gente vê um mundo cruel, as pessoas ruins, as pessoas com o coração sem afeto, sem amor. Se tais pessoas já estão num processo de purificação, se elas tiveram uma oportunidade para vir aqui se purificar, imagine quem foram essas pessoas lá no passado. Mas a palavra do Senhor diz que Cristo não morreu em vão. Cristo morreu sim, não para que eu reencarnasse, mas para que eu ressuscitasse. Morreu não para que eu tivesse simplesmente uma outra oportunidade de, pelos meus esforços, através da lei, cuidar em ser uma pessoa melhor, mas para que eu pudesse acreditar que pelos esforços de Cristo e esse crucificado, morto e ao terceiro dia ressuscitado, eu pudesse acreditar que nele e em seu esforço está sim a garantia da salvação de todo aquele que crê. A cruz é o lugar da morte do eu. É interessante, as pessoas reclamam da vida, mas ninguém quer morrer. As pessoas querem sair dos seus problemas, mas ninguém quer morrer. Mesmo aquelas que porventura pensam em morrer, se tiver alguém que esteja disposto a levar o peso, a dor do seu sofrimento, essa pessoa desiste de morrer. Por exemplo, o suicida, quando ele tira a própria vida, ele não está querendo sair da vida, ele está querendo sair do problema, ele está querendo sair daquela situação. Por isso que nós temos impulsos de defesa própria. Você está na rua, você começa a ouvir alguns tiros, qual é a primeira coisa que você faz? Tentar se esconder, tentar se proteger. E quando você está se protegendo, ali você não está nem pensando, a minha vida não vale nada, minha vida está uma droga, minha vida... Então, você poderia aproveitar aquele momento para morrer. Mas por que você não morre? Porque dentro de você há um impulso de vida. E esse impulso de vida te leva a querer preservá-la. Te leva a querer segurar dentro de você o poder da vida que o próprio Deus te deu. A crucificação, ela precisa ser voluntária. Se Deus quiser que eu seja um cristão, isso vai acontecer. Se alguém colocar alguma coisa em árabe para você ler, você não conhecendo árabe, você consegue ler? Creio que não, né? Se alguém colocar ou falar num idioma que você não aprendeu, possivelmente você vai ter grande dificuldade ou impossibilidade de entender. Só que o idioma que Deus falou para você e para mim, não foi em um outro, foi em português. Quando a palavra do Senhor diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira,
que deu seu Filho unigênito para que todo aquele, inclusive você, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí já está o pré-estabelecimento da vontade de Deus. Deus não quer que ninguém se perca, Deus não quer que você se perca, Deus quer sim que você seja salvo. E Ele quer tanto que você seja salvo, que Ele já providenciou na cruz de Cristo o lugar em que você precisa morrer, o lugar que você precisa morar. Atribuir a Deus algo que é da sua competência não me parece um ato de justiça, nem um ato de alguém que conheça a vontade de Deus. A cruz é o lugar da morte do eu, para que a vida de Cristo se manifeste em mim. O apóstolo Paulo diz: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo, ele absorveu tanto de Cristo, ele vivenciou tanto a vontade de Deus na sua vida, a influência da vida de Cristo sobre sua vida, que ele começou, dentre tantos outros discípulos e apóstolos, ele começou a pregar de uma forma muito intensa. Ele diz assim: agora eu já não tenho mais a minha vida como preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra com alegria o ministério e a carreira que eu recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho da graça de Deus. Ele chegou ao ponto de dizer: a minha vida já não tem mais interesse se for focada nas coisas que possam me trazer, que possam me fazer lograr determinados lucros e prazeres. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo na carne, eu vivo constantemente agarrado na cruz de Cristo, e com Cristo que morreu na cruz. Onde eu vou, o próprio Cristo vai comigo também. Quando ele esteve falando em Atenas, e ele descobriu aquele lugar que levantaram um altar ao Deus desconhecido, ele começou a falar. Ele conhecia, era um homem cheio de conhecimento, era um homem profundamente educado, era um homem versado, era um homem infiltrado na ciência, no conhecimento científico. E ele começou a falar sobre toda a história do povo hebreu. Ele começou a falar sobre a grande libertação do povo desde que saiu do Egito, e todos ali estavam ouvindo, todos estavam atônitos, todos estavam perplexos com tanta sabedoria. E ele não estava falando para pessoas quaisquer, ele estava falando para pessoas também conhecedoras, ele estava falando para filósofos, ele estava falando para pessoas que tinham em mente a capacidade de reproduzir suas ideias, pessoas influenciadoras, até o momento em que ele vem para a parte principal, quando ele começa a falar de Cristo, quando ele começa a falar do Filho de Deus que morreu e que ao terceiro dia ressuscitou com provas incontestáveis. Aí ele começou a falar de uma filosofia que era desconhecida para aqueles homens. A filosofia daquela época, bem como a filosofia dos dias atuais, não pode entender a mensagem da cruz. Ele mesmo diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque os judeus pedem sinais, os gregos pedem sabedoria, inteligência, filosofia, conhecimento. Mas para nós, Cristo, morto e ressuscitado, sabedoria de Deus, loucura de Deus. Quando os homens começaram a ouvi-lo falar acerca da ressurreição dos mortos, acerca da ressurreição de Cristo, dado que tinha ali um grupo que não cria na ressurreição dos mortos, não cria na vida espiritual, começaram a dizer: olha, as muitas letras estão te fazendo delirar, você conhece tanta coisa que você já não está mais falando coisa com coisa. Paulo, você se perdeu no conhecimento, você é tão profundo que você fala de coisas que a gente não consegue atingir, porque ele falou de coisas que a cabeça humana realmente não consegue atingir.
Para os gregos, o centro dos sentimentos era o coração. Para os judeus, o centro dos sentimentos era a mente, era a alma. Para Deus, o centro do conhecimento é a cruz. É a cruz. Para as pessoas que buscavam, através da intelectualidade, entender a salvação, é por isso que muitas pessoas hoje ainda têm dificuldade de entender como pode alguém que matou, roubou, pintou, bordou, foi desordeiro a vida toda, depois postar de bonzinho e dizer que tem a salvação em Cristo Jesus. É aí onde entra a crucificação, é aí onde entra a palavra da cruz, é aí onde entra aquele que morreu na cruz. Se Jesus não tivesse morrido numa cruz, a sua cruz jamais poderia fazer algum tipo de diferença na sua vida. Mas a cruz de Cristo, não a tua cruz, mas a cruz de Cristo é o lugar em que você precisa morar, é o lugar em que você precisa se assentar e a partir dela tomar a tua cruz e seguir a Jesus. Quando eu me crucifico, eu preciso me crucificar voluntariamente, porque quando eu faço isso, eu valorizo o amor de Deus. Ao morrer na cruz com Cristo, eu passo a ter o modelo de vida que Cristo exibiu na cruz. A cruz é símbolo, embora para os outros era símbolo de destruição, era o símbolo de limite máximo da vida. Para Cristo, a cruz foi o limite máximo da obediência, sendo obediente até a morte. Não foi obediente mais porque chegou no limite máximo, e morte de cruz. Estar crucificado com Cristo é levar o seu coração, a sua mente cativa ou cativos à obediência de Cristo. É se tornar voluntariamente um cativo de Cristo. Não simplesmente no sentido de cativo aquele que não tem direito, mas aquele que se esvazia dos seus direitos e passa a ter prazer na lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite, tem prazer em andar com o Senhor. Que não estão apenas no mundo gospel, mas estão com Cristo. Eu quero concluir. Quando alguém mora na cruz, que é o lugar da morte do eu, a vida de Cristo se manifesta neste alguém. Na vida cristã se faz necessário esvaziar-se do eu, para que haja uma transformação de vida com Cristo, o que só ocorre se formos crucificados com Cristo. A cruz é o lugar da morte do eu. Não adianta você tomar uma posição de querer que o seu esposo, sua esposa, seu filho, seu amigo, seu patrão, seu conhecido, quem quer que ele seja melhor, que ele seja modificado, enquanto você não estiver crucificado com Cristo. Não crucificado de uma forma qualquer, mas crucificado com o Filho de Deus. E quem vai à cruz, só sai da cruz depois que morre. Se você estiver crucificado com Cristo, a cruz é o lugar da morte do eu. Mas quando o meu eu morre, podemos compreender como o apóstolo Paulo falou: assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada. Baixe a sua cabeça e vamos orar com Ele. Baixe a sua cabeça e agradeça a Deus, porque alguém já morreu por você. Agradeça a Deus porque alguém já se prontificou a ser obediente extremamente diante do Pai, para que mesmo nas suas limitações, nas tuas limitações, você pudesse ter livre acesso
ao próprio Deus. E tudo isso pela graça. Talvez você esteja afastado da membresia da sua igreja, talvez você se decepcionou com o seu pastor, com irmãos na igreja. É possível que você tenha se decepcionado com várias pessoas ou com alguém, mas isso não justifica você estar longe da presença do Senhor. E eu quero convidar você nesta noite para voltar para a cruz de Cristo, voltar para o lugar onde o seu eu morre e onde o eu de Cristo prevalece na tua mente e no teu coração. Talvez você ainda não declarou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Até acredita que Ele é o Filho de Deus e que Ele morreu para salvar você. Mas a Bíblia diz que com o coração se crê, mas com a boca se confessa acerca da salvação. Diga agora para Jesus: Jesus, eu quero que Tu venhas morar no meu coração. Eu quero estar crucificado contigo. Eu quero, Senhor, colocar a minha vida diante da Tua vontade, porque eu sou Teu. Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, recebe o nosso louvor, recebe, ó Deus, a nossa gratidão pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Ó Deus, nós queremos Te louvar pela leitura e explanação da Tua palavra, mas que o Teu Espírito, o autor desta palavra, e somente Ele manifeste esta palavra aos nossos corações. Pai bendito, nós queremos, na autoridade do nome de Jesus, Te pedir que Tu estejas, ó Deus, trabalhando os nossos corações, os corações das pessoas que estão a nos ouvir agora, cada pessoa que está falando contigo, Senhor. Quem sabe, ó Deus, pessoas que estão afastadas da Tua presença, pessoas que estão magoadas, pessoas que estão feridas. Pai, que a Tua cruz e o Teu Filho, que na cruz esteve morrendo por esta vida, traga bálsamo para a história dessa pessoa. Que seja, ó Deus, a cruz de Cristo o divisor de águas nessa vida, pois assim oramos e o fazemos, em nome de Jesus. Amém e amém.